Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui, episódio novíssimo, chegando para você, para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para todo mundo. É o podcast Transformadamente, contribuindo de forma positiva para a transformação da sua mente. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu sou Isaac Ferreira e ao meu lado está ele, a fera, Elon Lopes. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz e Cristo a todos. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui sempre na nossa audiência aqui do podcast Transformadamente. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial para a gente bater um papo muito interessante, não é isso, meu amigo pastor Isaac Ferreira? É isso, gente. Olha, nós temos nos preocupado bastante em trazer pessoas que possam contribuir de alguma forma para a reflexão de todos os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado. Podcast Transformadamente, nós temos um privilégio, irmãos. Olha, nós conseguimos já ultrapassar 500 mil visualizações no Instagram, nosso perfil, tá? O perfil alcançou 500 mil pessoas. Isso sem nenhum tipo de impulsionamento, foi um engajamento super natural e orgânico. E a nossa gratidão, a gente agradece a Deus, e a Deus seja a glória, né? Para todos, sempre é você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E, obviamente, nós não estaríamos aqui se não fosse, primeiramente, Deus e também os nossos patrocinadores. A gente não pode deixar de citar aqui os nossos patrocinadores do podcast. Vai lá, Elon, diz aí. É isso aí, vamos lá, ó. Tá aqui, ó, Creative Digital, que é uma agência de marketing estratégico, né? E também a WN Móveis Planejados. Sempre que você pensar em móveis planejados para sua casa, escritório, fala com a WN Móveis Planejados. Tem também a Ultra Cursos, cursos profissionalizantes. E a Otimize Etiquetas, tudo que é relacionado a etiquetas, tags, metais e termocolantes. Casa do Bebê, artigos para recém-nascidos. Esquirazaf Kids, tudo para a moda infanto-juvenil. E também aqui a doutora Carla Martins, terapia nutricional injetável. O trabalho da doutora é excelente também. E tem a Evo Longevitar, nutrição, longevidade, saúde mental. Autopeças Gonçalves, peças e serviços para o seu automóvel. E por fim, Top Festas, artigos decorativos para a sua festa. Grande abraço aí para todos os nossos patrocinadores. É isso aí, gente. Vamos embora que agora não queremos perder tempo, porque o assunto hoje vai render. É um assunto muito interessante, inteligentíssimo assunto. E o nosso convidado de hoje, Elon, por favor, faça as honras da casa. Vamos lá, ele é natural do Rio de Janeiro, cristão, esposo da Keila Leão e pai de 4 filhos. São mais de 25 anos atuando aí na naturopatia. Ele também é teólogo, pedagogo e empreendedor. Reconhecido por sua atuação pioneira na consolidação da naturologia clínica de base científica, cristã e acadêmica no Brasil. Nós estamos falando dele, o professor Dr. Jean Alves Cabral. Seja bem-vindo, professor. Grande honra, satisfação é toda minha de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre saúde e qualidade de vida por métodos naturais. São 28 anos atuando no país, com mais de 1.200 alunos, discípulos, que hoje têm clínicas por todo o país e fora, e estou sediado em Caruaru. Sou residente aqui na região e temos um projeto muito interessante para apresentar para nossa cidade e para toda a região ao redor. Acho que vamos contribuir com muita coisa positiva aí. Olha, sensacional, viu, gente? Ó, e você que tá ligado aí, ó, por favor, esse podcast você precisa compartilhar com outras pessoas. Olha, seu pai, o seu avô, seu tio, sua tia, né? Precisam ouvir um pouco mais sobre este conteúdo que é fundamental. Transformadamente, olha, não existe saúde mental se não tivermos saúde emocional, né? E aí, veja como é interessante, a saúde mental é tão fundamental que sem saúde mental o corpo adoece. Olha para isso, gente. O corpo adoece. Então, hoje aqui o bate-papo é esse mesmo, terapias naturais
o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é mito, o que é verdade. Olha, muita coisa boa e, claro, você não pode perder. E já vamos para a primeira pergunta do dia. Vamos lá, ó, professor, a primeira pergunta é: o que é naturopatia clínica e como ela funciona na prática? Muito bem. Existem duas expressões que identificam o que significa o método. A portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, 31 de março de 2017, define a naturopatia como uma técnica que se utiliza da energia vital do próprio organismo humano para a recuperação de si próprio. E isso só pode dar certo utilizando os recursos da natureza: ar, água, terra, luz, alimento, repouso, exercício, pensamento positivo, correto, a família, o trabalho. É isso que faz parte da vida natural humana. Quando eu digo naturopatia, é uma palavra composta. Naturo vem de natural, patia é doença. Então, doença natural. Essa expressão é equivocada, porque doença não é natural. A doença é uma agressão provocada por um estilo de vida equivocado. Então, em 1998, quando eu iniciei minha carreira, eu iniciei uma nova abordagem, naturologia, que é uma palavra também composta, significa estudo da natureza. Logia, estudo, naturo, natural. Só que naturologia por si só não está dizendo muita coisa. Vai parecer biologia. Então é naturologia clínica. Estudo da natureza para aplicação terapêutica, e aí então eu tenho um direcionamento. A gente utiliza 6 princípios que são constitutivos do sistema. Esses 6 princípios não são criados, obviamente, por mim. Isso já existe há mais de 300 anos como uma codificação na era contemporânea, mas se você puxar o fio, vai bater no Jardim do Éden. Você pega Adão e Eva, põe no jardim e Deus diz: tudo que tem aqui é a sua vida. E o que tinha lá? A vida natural de um jardim. O artificialismo destruiu isso. O que é o artificialismo? Então hoje eu digo que você tem que beber água, virou terapia. Porque o normal é beber cerveja, beber uísque, beber refrigerante, menos água. Se eu disser que você tem que fazer uma caminhada, virou terapia. Porque o normal é o camarada ficar o dia inteiro sentado sem fazer atividade física. Se eu disser que você tem que fazer um exercício respiratório, virou terapia. Ninguém quer respirar se ouvir no ar-condicionado. Se eu disser que você tem que comer comida mais natural, frutas, legumes, cereais, virou terapia. Porque o normal é se intoxicar. Então, a loucura do mundo é que nós vivemos no artificialismo, as doenças são decorrentes desse perfil, e o que é natural foi abandonado. Só que o que é natural vem direto de Deus. E a harmonia do ser humano com a natureza, com a ideia do Jardim do Éden, conecta o ser humano com Deus. A naturopatia, ou naturologia clínica, é o método que lida com isso, tentando trazer uma conscientização para as pessoas. Isso está previsto na portaria 849 do Ministério da Saúde, que manda botar no SUS. O método foi determinado em 31 de março de 2017 para acontecer no SUS, não tem terapeuta. Coisas do Brasil. Ele determina que uma coisa seja feita, mas ele não perguntou se tinha profissional para atender. Então, um dos meus desafios é criação de terapeutas para atender as cidades, obedecendo o que o Ministério diz. Mas mais aqui no particular, do método, do meu universo de colegas, o que a gente tem feito? A gente tem lidado com pessoas com doenças crônicas e degenerativas. Então, eu fui parar na Academia Brasileira de Ciências, a Abrace, por conta do pé diabético. Eu pego o sujeito com pé diabético, todo arrebentado, entra com o sistema natural, que é um protocolo. 90 dias depois, o pé diabético está cicatrizado e o diabetes sumiu. Como é isso? É um milagre? Não, não é milagre. Eu costumo dizer assim: você pega a unha, o sujeito tem unhas na mão, a unha vai crescendo, aí você pega um alicate, uma tesourinha e corta. Segura os pedacinhos dessa unha na mão. O que é isso que você tem aqui na mão? Seu cadáver. É meio estranho dizer assim, mas aquilo é célula morta. É como se fosse um corpo morto, ou fragmentos dele. Ok, isso não serve para nada, mas nasce uma nova unha. Nasce a partir do quê? De uma matriz de alimentação e água. Ora, qual é a lógica? A restauração celular natural, daí a medicina natural raciocinada dessa perspectiva, é de que aquilo que eu coloco no meu corpo dentro de um certo período me transforma naquilo que eu sou. O senhor vai passar 1 ano só bebendo cerveja e comendo carne, 1 ano depois ele é constituído disto.
Mas se ele passar um ano comendo comida mais natural, mais leve, fazendo atividade física, daqui a um ano ele é resultado disso. Onde é que está o problema da doença crônica? Diabetes, lúpus eritematoso, fibromialgia. É que ela é a ponta final de um processo de autointoxicação permanente. Quer dizer, o sujeito nunca foi ensinado numa escola pública, na universidade, numa igreja, em lugar nenhum, de que o corpo depende dessa sabedoria. Por não ter sido ensinado, é que Deus me trouxe para o mundo e me ensinou o que eu aprendi e estamos aqui para servir, para ver se despertamos consciências, para estudarem, entenderem e compreenderem. Então, esse é o princípio, é o que significa atuar nesse setor. A gente trabalha com esse campo de pensamento, de aplicação metodológica, que envolve recuperação da vida por métodos naturais. Sensacional, né? Não, incrível, né? Chega, não dá vontade de parar, não, de ouvir, não. Isso é muito bom, porque esse bate-papo aqui, gente, veja, a diabetes é uma doença terrível que assola praticamente todo brasileiro. Sim. Pressão arterial, não é? E aí começa aqui uma polêmica, por quê? Porque nós somos basicamente dependentes de remédios. Isso. Não é? A indústria farmacêutica está bombando e sempre os mais poderosos. E já perceberam que você pega qualquer cidade hoje, tem uma capacidade absurda de ter farmácia. É impressionante. Cada esquina tem farmácia. É uma avenida que tem umas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 farmácias. Além, obviamente, do custo operacional para se manter, né? Eu conversei com um rapaz que vendia remédio, ele disse, não, é porque o custo o remedinho é pequenininho, o lucro, a margem de lucro é muito alta. Muita. E aí tem uma pergunta aqui que é bem interessante, e essa pergunta é fundamental, como é que funciona isso, né? Os remédios que as pessoas estão tomando lá, e a pergunta que está aqui, ó, o preconceito, existe muito preconceito em relação à medicina natural, a terapia natural. Como é que o senhor encara esse momento aí de, não, isso aí não pode não, vou tomar o remédio que o médico passou e tal. Claro que a gente não é contra a medicina, né? A gente é contra o remédio também, obviamente. Mas é preciso a gente também dosar com qualidade aqui pro pessoal a importância do médico, a importância do remédio que foi feito, criado no laboratório e tal, mas a importância também desse método natural, não é isso? Como é que a estrutura é feita? Nós temos uma lei, que é a Lei 8.080, de 1990, a Lei do SUS. Essa lei é que organiza o sistema de saúde brasileiro. Nessa estrutura existem, então, decretos e portarias que vão determinar setores, funções e estratégias. Na Lei do SUS, o sistema está construído em 3 níveis. Você tem a atenção básica da saúde, que é o primeiro nível. Nessa atenção básica, você tem 5 setores. Você tem dentro dele o PSF, que é o Programa Saúde da Família. Você tem os agentes comunitários de saúde. Você tem o posto de saúde, já são 3. Você tem um programa que tem duas subitens, que é a questão do aleitamento materno, a questão da infância, a assistência às mães, e odontologia, que é um programa que discute a questão da dentição, da prevenção, porque o Brasil tem um problema enorme com isso. E, em 5º lugar, vem o Práticas Integrativas e Complementares. Esse programa, chamado Práticas Integrativas e Complementares, no nível da atenção básica, ele tem dentro dele hoje 40 técnicas que são usadas no mundo inteiro e que no Brasil está em fase de implantação. Começou em 2006, com a portaria 971 de 3 de maio, onde se abriu a medicina antroposófica, a medicina chinesa, a medicina homeopática, a balneoterapia, que envolve águas, fontes termais, e a fitoterapia. Então, são esses mecanismos que o governo começou, então, a apoiar, a desenvolver. Isso é um processo, lentamente, vai sendo construído em tijolinhos que vão criando toda uma plataforma. Muito bem, na atenção básica, teve esse primeiro movimento em 2006, em 2017, o que chamam de consolidação, em que colocaram outras técnicas que até então não eram utilizadas no Brasil de maneira formal. Quando eu digo técnicas usadas em outros países, eu quero dizer, por exemplo, aqui eu represento a naturopatia, na Alemanha tem 200 anos.
Você vai encontrar na cidade de Wolfshofen, por exemplo, o centro de Sebastian Kneipp, que foi um abade samaritano, que há 200 anos criou um spa. Ele é o fundador da ideia do spa. Quem cria spa é Sebastian Kneipp, na Alemanha, há 200 anos. Depois vai disseminar no mundo inteiro. O que é um spa? É um lugar onde o sujeito entra, passa lá 10 dias se desintoxicando. Então ele só vai comer comida natural, vai fazer lavagens intestinais, vai tomar banhos de vapor, vai ser colocado na argila, vai limpar o corpo só usando recursos naturais. Então ele chega lá, por exemplo, com 15 quilos acima do peso, reduz 10 em 10 dias. Rapaz. E vai embora para casa com a nova consciência, tem palestras, tem instruções e tal, e aí continua o tratamento em casa, fazendo uma série de procedimentos. Muda a vida por esse mecanismo. Isso nasceu, agora mais recentemente, do ponto de vista histórico, na Igreja Católica, através de Sebastian Kneipp. Kneipp aprendeu isso lendo uma série de livros de um homem chamado Vicente Priazenitz, da atual República Tcheca, na época a Prússia. E Vicente Priazenitz era um camponês que, no meio da natureza, observava os animais. É um dom de Deus. Quando ele tinha 5 para 6 anos de idade, brincando no fundo do quintal, ele vê um animalzinho que tinha tinha sido machucado, ele não sabe como, botando a patinha dentro d'água. E ele, criança, ficou olhando e tal. Aí passou uns dias, ele viu esse mesmo animal com a pata curada. Na cabecinha infantil, ele disse: a água cura. Ele introjetou isso na cabeça. Passou a vida inteira. Por volta de 23 anos, ele sofre um acidente e ele se autocura só usando água e gelo da região onde ele morava. Bom, essa história é fantástica, está aí no mundo da internet para qualquer um conhecer. Ele chega ao ponto de atender 40 mil pessoas na sua fazenda naquela época, entre eles prelados da Igreja Católica, imperadores, barões. O cara virou um fenômeno. E diversos cientistas da época começaram a observar o método e viram: o camarada chega doente, sai curado. O que esse camarada faz? Sim. Nem ele sabia muito bem o que é que ele estava fazendo, porque ele não era um médico, um cientista, mas ele aplicava por instinto. Muitos médicos vieram estudar o sistema, surge um chamado Sigmund Hamm, esse escreve A Extraordinária Cura pela Água. Essa obra vai parar nos monastérios. Sebastian Kneipp sofria de tuberculose e pneumonia. E naquela época não tinha nada de antibiótico, não tinha indústria farmacêutica. E aí o que acontece? Ele, lendo, querendo se livrar disso, aprende o método natural, já ensinado por Sigmund Hamm, que codifica alguma coisa. Quando ele começa a estudar, ele percebe que os gregos em Hipócrates desenvolviam o mesmo método, que tinha sumido durante a Idade Média por diversos fatores históricos, guerras, um monte de situações, destruição de monastérios e tal, a invasão dos vikings e um monte de situações. Essa sabedoria mais científica foi perdida. Então ele resgata isso, leva isso ao máximo, estuda a medicina turca, aí começa a estudar as grandes escolas e descobre que os chineses faziam isso há 5 mil anos. Descobre que a Índia fazia isso há 3.500 anos. Mas, olha, usar a natureza para se curar não é uma novidade, isso é uma coisa mais velha que tem no mundo. E ele codifica isso, escreve um livro chamado A Extraordinária Cura pela Água, e depois Minha Cura pela Água, cria um sanatório e chega ao ponto de ter mais gente assistindo a missa dele do que assistindo a missa do bispo. E o bispo fica enciumado, se aborrece com isso e diz: olha, você resolve sua vida, ou você é padre, ou você é curador do povo. E no meio dessa briga chega uma carta de Roma, o Papa da época, chamando Sebastian Kneipp para comparecer. Aí, tá vendo o que você fez? Você agora vai perder as ordens sacerdotais porque você está se desviando. Vou junto com você para tirar você dessa situação. E foi junto. Quando chegam lá, ele espera alguns dias até que o camareiro papal entra na sala, o bispo se levanta, o camareiro diz para o bispo: o senhor aguarda aí porque o Papa quer uma consulta com esse cidadão aí. Tá vendo? Ele entra para a consulta. Isso está no livro chamado Saúde pela Natureza, de Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, da editora Emos. Tem a história dos grandes mestres históricos. Ele entra para essa reunião. 2 horas depois, o bispo aflitíssimo, sai o Sebastian Kneipp com o anel de camareiro papal e o bispo teve que beijar-lhe a mão, porque ele agora era maior do que o bispo. Esse camarada, ele vai criar uma escola em Wolfshofen, na Alemanha. Dali vai surgir Benedict Lúcio, que cria a naturopatia norte-americana em 1901.
A escola dele vai estar até hoje aí funcionando. Vai sair dali mestres que vão ensinar John Kellogg. John Kellogg vai influenciar os adventistas do sétimo dia lá em Ellen White, que tem uma filosofia de saúde natural, tá? Tudo isso tem as suas raízes. Você, na América do Sul, aí vai ter o pessoal que vai me influenciar, sai dele um padre chamado Tadeu de Vicente. Esse padre capuchinho vem para as regiões do Sul, e missionário e tal, e ele começa a rodar Paraguai, Chile, Bolívia, fechando leprosários. Tá vendo? Chega, cura os leprosos, tudo, o leprosário acabou, não tem mais, fecha o leprosário. E a história desses homens está nesse livro chamado A Saúde pela Natureza, de Rafael Lesaita Pérez de Cotapos. Esse grande mestre, chamado Tadeu de Vicente, vai treinar Manuel Lesaita Charan, que escreverá um clássico chamado A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Esta obra está hoje em 60 países, estudada e tal. Então, existe uma história científica, existe uma história de tradições. A indústria farmacêutica não percebe isso. Ela não percebe e não dá atenção. Só que, em 1978, a Organização das Nações Unidas, a OMS, estabelece que esse método natural tem que ser implantado no mundo inteiro por conta do baixo custo e da necessidade de atender as populações pobres. Porque é muito mais fácil eu tratar a pessoa com água e comida natural do que eu ter que levar o camarada para um hospital, onde eu preciso de uma medicina extremamente tecnológica. Uhum. Quando a OMS decide isso em 78, o Brasil entra como signatário, e até hoje continua signatário, pagando, ajudando a desenvolver. Esse processo ele se estende ao ponto de nós chegarmos às portarias brasileiras. Houve uma resistência da indústria farmacêutica durante um certo tempo, até que ela percebeu uma outra coisa, que a população gosta do natural, por conta de aspectos históricos. Eu tenho os quilombolas, eu tenho os indígenas, e essa galera toda usa raízes, usa coisas da natureza. Quando isso foi percebido pela indústria farmacêutica, o que é que ela fez? Qualquer um que estiver me assistindo aqui agora só precisa fazer uma coisa, né? Tem qualquer farmácia, chega no balcão e diz assim, eu quero um medicamento natural, e ele vai te mostrar 2 prateleiras cheias. Então, a indústria farmacêutica já tirou essa resistência, entendeu como o mercado que está acontecendo, e os próprios médicos já perceberam a força. Os estudos científicos são extremamente avançados. O Brasil é líder, inclusive, em muitos cenários. Você tem a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal aqui de Alagoas, que possuem centros de fitoterapia extremamente avançados, produzindo produtos assim, fantásticos. Nós temos pesquisadores como o Dr. Newton aqui, o Mutó, da Universidade Federal do Pará, que tenho a honra de ter sido seu professor, que se tornou naturologista através do meu trabalho quando eu morei no Pará, levando esse projeto para lá, que hoje trabalha, por exemplo, o açaí e todas as suas propriedades medicinais. Já está virando cápsula, já está virando medicamento para interação. Então, há uma indústria em desenvolvimento. A indústria farmacêutica teve, durante um certo tempo, a resistência. Mas ela está sendo quebrada pela força do mercado, ou seja, do povo que quer coisas mais naturais. Uhum. Os efeitos colaterais do produto natural são menos deletérios do que os produtos que são sintéticos. É só você pegar a bula e examinar. Sim. Então, ali está estampado. E essa transição foi percebida pela grande mídia. Então, a gente tem hoje programas de televisão que falam do natural, que estimulam pessoas à comida. E sim, isso vai tomando conta. Então, é uma cultura que não tem como ser detida. Ela vai crescendo a cada momento. Não importa o governo de plantão. Nenhum deles mexe nisso. Ou seja, deixa isso, porque isso é civilizacional. Você não pode ir contra um projeto em que você melhora a saúde da tua avó. E o camarada sendo de direita, ou de esquerda, ou de centro, ele quer a avó dele bem. Uhum. Então, se eu tenho aqui um método que pode proporcionar isso, é por aí. Então, é assim que eu finalizo raciocinando essa questão. Existe toda uma história que enfrenta esse, vamos dizer, lobby em que as pessoas não viam no passado com bons olhos o natural. Mas está sendo quebrado pela força da nossa chegada com resultados. Isso. Próxima pergunta, Ilô. Muito bom, vamos lá. Ansiedade, estresse, má alimentação. Estamos vivendo uma geração mais doente da história? Eu acho que é Jesus discutindo com Satanás em Mateus capítulo 4. O diabo vira para ele e diz assim, se você está morrendo de fome aí, se você mandar uma pedra dessa aqui virar pão, rapidamente ela vai virar.
E a resposta de Jesus define todo o problema, que sempre foi o mesmo problema. Não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Que o pão é o ter e a palavra é o ser. E ele acaba de dizer para o diabo e para quem estiver ouvindo a briga dos dois ali, como é que você constrói sua própria estrutura. Então, é importante ter coisas, ter bens materiais, ter o trabalho, ter a coisa da vida da carne. Mas, por outro lado, você precisa da palavra de Deus para trabalhar o ser, o espírito, a vida interior. No momento em que um indivíduo não entende isso na sua formação educativa, o resto da sua vida será com conflitos. Porque ele nunca consegue equacionar isso. Ele confunde ser com ter. Então, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na mídia. Aparece figuras assim, emblemáticas da sociedade brasileira, trazendo aqui para o nosso cenário. O sujeito que era pobre ficou rico, veja como ele tem sucesso. Mas aí você vai acompanhando a história daquele indivíduo e descobre que ele tem um casamento falido, está enrolado com um bocado de mulheres, e uma confusão. Ele é muito rico, mas é um miserável emocional, um miserável espiritual. Onde é que esse desequilíbrio acontece? Esse equilíbrio acontece por não ouvir o que Jesus está dizendo. Há de se ter um equilíbrio. E Jesus está dizendo não só de pão. Sim. Ele não disse que o pão não é necessário. Não só de pão. O pão é necessário. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso colocar isso dentro de uma balança de equilíbrio. Onde é que isso vai reverberar na sociedade? Na minha opinião, a igreja é a última fronteira, é a última barreira contra o secularismo, o mundanismo, essa coisa do artificialismo da vida. E a igreja tem se perdido em muitos momentos com seus líderes, seus pastores, seus padres, em não concentrar naquilo que realmente é o que Deus mandou fazer. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é que estabelece o que tem que ser feito. Então o camarada tem que fazer um estudo teológico sério sobre Romanos 12, verso 1 e 2 e cumprir. Rogo-vos, irmãos. Olha que curioso, o apóstolo São Paulo fazendo oração para nós. Ele devia estar orando a Deus, mas nesse texto ele está orando a mim. Rogo-vos, irmãos. Ele está fazendo um rogo a mim, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional. Olha, se eu ler essa passagem e eu não coloco ela no centro da minha vida, das duas, uma. Ou sou um analfabeto que não está entendendo nada que está sendo dito, ou sou um desonesto intelectual. Não tem outra explicação. Porque se eu sou cristão, ele está dizendo que eu tenho que cuidar do meu corpo. E é um rogo apostólico. Por favor, apresente seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não, mas eu gosto de comer picanha mesmo com Coca-Cola. Então morra, querido, vá para o inferno. Porque você é um desobediente, maligno. Porque você recebe um mandamento, que não é para mim, não é para você, é da Igreja Universal inteira, toda ela. É o apóstolo dizendo. E no verso 2 ele vai dizer, e você tem que ter a transformação da sua mente, e aí o transformar da mente, né? Transformar a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os ministérios estão com a igreja cheia de gente, obesa, diabética, cheia de problemas de catarro, não respira direito. Eles não estão lendo Romanos 1 e 2, tem que ensinar o povo a ter saúde. Não, a igreja toda está dependendo de SUS, dependendo, sabe, de medicamento. E aí a mudança do estilo de vida vai acontecer quando? Pois é, segura um pouquinho aí, porque agora aqui o senhor entrou numa esfera que é polêmica. Ótima. Que é polêmica, eu gosto de polêmica, veja só. Pra você que tá assim, meu Deus, será que eu vou pro inferno porque como picanha e eu tomo Coca-Cola? Calma, Brasil, calma. Olhe, presta atenção, que depois você não destoar tudo aqui, né? É óbvio que não há, presta atenção, não há nas escrituras nenhum texto dizendo que se você comer picanha e tomar Coca-Cola, você vai pro inferno. Não tem. Agora, o que o nosso doutor está falando aqui é o seguinte, isso aqui é uma orientação, uma admoestação, assim, ó, cuida do teu corpo, porque às vezes a gente cuida de tanta coisa e não cuida do corpo, tá? Então assim, eu particularmente posso falar isso com muita propriedade, eu cheguei aos meus 136 quilos
E aí depois eu perdi quase 40 quilos. Depois eu ganhei mais 40 quilos de novo. Quase 40 de novo. Eu perdi de novo. E agora eu já ganhei 30 de novo. Isso é uma irresponsabilidade sem limite, meu irmão. E eu sou consciente disso. Rapaz, peraí, como é que pode um negócio desse? Minha pressão arterial, quando eu tô gordo, né? Eu não tenho problema com isso, não. Eu sou gordo, tá? Se você quiser me chamar de gordo, eu sou gordo. É o fato. Elon não tá magro. Mas às vezes os magrinhos também tá doente também. Pois viu? é. Magreza não é sinal de saúde também, não. Enfim, só resumindo aqui pra você entender, é indispensável cuidado com o corpo. Isso é um fato, minha gente. Porque quando eu começo a cuidar do meu corpo, comendo melhor, eu faço exercício, é impressionante. Até roncar eu paro de roncar. Eu paro de roncar, a pressão arterial é baixa, a dor de cabeça some, a azia, que eu tenho azia direto, desaparece. O inferno desapareceu. Aí o inferno some. Agora vocês entenderam. Entendeu? O sentido de inferno, você vá para o inferno. Que inferno? Esse aqui agora que você já está vivendo. Mas veja, teologicamente falando, nós somos salvos, objetivamente, por um único caminho. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus 9, verso 22, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque uma pessoa se mete com a igreja. Ela se mete com a igreja, ela deveria ser por isso, porque ela quer o perdão de seus pecados. E só há uma maneira de se conseguir isso: o sangue de Jesus Cristo. Toda a igreja que for construída fora disto não é de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2, verso 2, o apóstolo São Paulo deixa muito claro: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o centro da igreja, o centro do evangelho é Jesus Cristo crucificado e o seu sangue derramado por nós. Quando eu digo isso, não é apenas o sangue em si, mas tudo que vem agregado com este sangue. Em Filipenses 2, o verso 5, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziando-se a si mesmo, assume a forma humana. Isso. E na forma humana é obediente até morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, tanto nos céus e na terra, se dobre todo o joelho. Isto aqui é o que significa quando eu digo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, eu tenho me dedicado muito a esse estudo nos últimos 2 anos, eu tenho 40 benefícios imediatos. Um deles é: eu tenho autorização para chegar no trono do próprio Deus Pai Todo-Poderoso, olhar Ele nos olhos sem medo. Porque o sangue de Cristo me permite essa chegada. O apóstolo São Paulo, em 4 citações muito claras, diz que esse sangue me permite acessar o trono da graça e o trono da glória. Não é pouca coisa. O sangue de Cristo me santifica. O sangue de Cristo restaura a igreja. Aliás, a igreja só pode existir por causa desse sangue. Porque quando ele diz: este é meu sangue, fazei em memória de mim, ele está fundando a igreja ali. Esses processos sobre o sangue é o centro do entendimento da salvação. Onde é que entra essa história de o que eu como, do que eu bebo, como é que isso vai se encaixar? Não entra na salvação. Entra na santificação. No processo de oferecer a Deus o meu melhor em gratidão por essa salvação conquistada por Jesus e não por mim. Isso. Eu recebo essa salvação pela graça de Deus mediante a fé. Ponto final. Isso. Agora, como é que eu vou viver a minha vida? Isso. Daqui para frente. Jesus me salvou, eu vou fumar maconha, vou beber cachaça, porque tanto faz como tanto fez. Não. 1 Coríntios 3, o verso 16 e 17 dirá: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos, porque o Espírito Santo de Deus habita no vosso corpo, que é santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Está em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Qualquer amigo que esteja nos assistindo pode abrir sua Bíblia aqui agora e ver. Só que igual essa citação, ainda tem mais outras 6, dizendo a mesma coisa. Em Hebreus 3, vai ser mencionado no verso 6. Moisés dizendo que o corpo físico, é o santuário. Quer dizer, não é mais o santuário de Jerusalém, o santuário antigo da velha aliança. Na nova aliança, o santuário sou eu, e o Espírito Santo quer morar em mim. Aí o Espírito Santo vem morar em mim, todo intoxicado, todo fermentado, todo sujo. E é esse o sacrifício que eu ofereço em gratidão por uma salvação comprada por um sangue que foi derramado a duras penas,
Jesus foi espancado, cuspido, chutado, amaldiçoado por aqueles homens que fizeram aquela malvadeza toda, no meu lugar, como diz em Isaías 53. E em retribuição, agora eu vivo como eu quero, porque ele me salvou mesmo. Então, essa história da santificação, ela não me salva. O que salva só Jesus e acabou. Só que Jesus não está me pedindo para viver uma vida ruim depois de salvo. É esta a ideia. E viver essa vida positiva está nos evangelhos. Eu não sou salvo por comida e bebida, como Paulo vai dizer em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a graça, o Espírito, a presença de Deus. Mas se o resultado desta doutrina espiritual, dessa salvação magnífica, é eu todo doente, eu não consigo ver onde é que está essa salvação, não. Entende? Fica um negócio muito relaxado, fica um negócio muito assim, meu espírito está salvo, beleza, mas aqui eu tenho que viver com diabetes? Não, a gente tem que ensinar as pessoas que tem que parar de comer errado, porque lá em Gálatas 6 vai dizer, não erreis, o que o homem semear, isso vai colher. Os que semeiam na carne vão colher disso, os que semeiam no espírito vão colher. Eu tenho que ter uma mudança da minha história de vida, e é nesse sentido que a medicina natural com a visão cristã, que você vai encontrá-la nos esotéricos, nos ocultistas, o diabo usa à vontade aí. Mas quando você pensa nessa perspectiva cristã, não é se tornar um fanático por comida natural, não é isto. Mas eu tenho a obrigação de entender este santuário para apresentá-lo limpo. Você chega numa igreja para assistir um culto, tudo sujo, tudo esculhambado, as cadeiras mal posicionadas, tudo arrebentado. Você chega, rapaz, aqui não tem nem pastor aqui para ter uma mínima dignidade de arrumar isso aqui, não. Como é que vai fazer esse culto aqui? Botaram a bateria perto do banheiro, botaram o violão lá numa porta, todo esculhambado aqui, não tem organização nisso. Então eu tenho que ter organização como um culto de louvor, como diz Romanos 12, verso 1 e 2. Apresentar o meu corpo saudável diante do Senhor, porque esse corpo não é meu. Eu estou de aluguel aqui. É curioso isso. Mas estou de aluguel. Você vai lá em Filipenses 3, o apóstolo São Paulo vai dizer assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As pessoas leem isso e dizem, que lindo, e para aí. Não, leia o entorno dos versos, leia aquele contexto. Sim. E Paulo, na sequência, vai dizer, olha, está aí em Filipenses capítulo 3. Aí ele vai dizer assim, eu gostaria muito de partir para estar com Cristo. Mas por causa de vocês, é necessário que eu permaneça no corpo. Eu sempre que leio esta passagem, eu digo, rapaz, isso aqui foi um divisor de água. Eu já era cristão, mais de 30 anos de cristão, eu estou com 57 anos e me tornei cristão aos 13. Então eu tenho muitos anos de história aí, eu sou velho dentro do reino. Mas eu só percebi 30 anos depois, aos 43 anos, é que eu vim entender o que estava sendo dito ali. Quando Paulo diz assim, eu preciso permanecer no corpo. Ali ele está me dizendo que ele é um espírito, e você vai encontrar isso em Hebreus 12, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito tem que voltar para o Senhor. Em Hebreus 9, 27 vai dizer, aos homens está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em 2 Coríntios 5, verso 10, vai dizer que todos devemos comparecer no tribunal de Cristo, para respondermos de bem ou de mal o que fizemos por meio do corpo. Então eu sou um espírito que mora neste corpo. E o que eu fizer neste corpo eu vou responder no juízo. Quem vai para o juízo não é esse camarada que está aqui, mas o que está aqui dentro, chamado espírito. Em Jó, no capítulo 32, verso 8, está escrito assim, em verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. O faz quem? O espírito se torna entendido pelo sopro do Todo-Poderoso. Quando eu entendi que eu sou um espírito que está de aluguel aqui, isso mudou a minha perspectiva existencial. Porque eu acabei de entender que eu estou de aluguel nesse corpo que o Criador providenciou para mim, me permite morar nele, mas eu terei que responder num juízo sobre o que eu fiz nele. Bom, se não for o sangue de Jesus, eu já sei que eu estou derrotado. Só para deixar claro para quem está me ouvindo. Eu não vou me salvar pelas minhas obras feitas nesse corpo. Mas eu também não tenho como chegar para Jesus e dizer assim, o Senhor me salvou, mas aí eu fiquei relaxado e eu fiz como quis. Porque o Senhor me salva mesmo. É aí onde o bicho pega.
É onde o problema vai ficar sério. Porque Jesus vai virar e dizer, mas eu mandei você me obedecer. Eu mandei você me honrar dentro das suas capacidades, das suas limitações, e o que você não conseguir fazer, minha graça te basta. Eu complemento. Mas essa conversa de tratar o meu sangue dessa maneira desavergonhada, como se fosse sangue de porco, sangue de qualquer coisa, não, senhor. E é aí onde o sujeito se perde. Ele não se perde porque ele deixou de fazer bem ou mal. Ele se perde por não ter a submissão ao Senhor do corpo, que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que tenho na carne, vivo na fé que tenho no Filho. Quando você entende essa lógica, você finalmente entrou na família. O que é estar na família de Deus? É ouvir os mandamentos do Senhor Jesus, do Pai, em todos os cenários onde ele revela seus mandamentos. E a galera fica presa na Bíblia, esquecendo que Deus não é o Deus da Bíblia. Deus é o Deus da Bíblia, da natureza, da história, da arqueologia, da biologia, do que for. Ele é o... Está escrito isso clarissimamente em Tiago 1, verso 16 e 17. Não erreis. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, você tem que examinar para saber se é perfeito, vem do Pai das luzes, e não da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando eu trabalho a saúde de uma pessoa para recuperá-la, isso não é obra do diabo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, que me deu o dom de cura para trabalhar, e tem diversos tipos. Você tem o dom de cura de um médico, que vai fazer uma cirurgia quando é necessária. Você vai ter o dom de cura de um oftalmologista, de um dentista, e assim sucessivamente. Quando eu mencionei bem no início dessa nossa conversa que o SUS ele tem 3 níveis, você tem a atenção primária da saúde, onde eu me encaixo, que é a medicina da qualidade de vida, da mudança do estilo de vida, em que você transforma a tua história mudando comportamentos. Mas a área secundária, que é o segundo nível, é a UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Quer dizer, eu não consigo ajudar esse camarada mudando o estilo de vida dele, está tendo aqui um pré-infarto, eu não tenho como resolver isso. Então tem que levá-lo para entubar, para fazer alguma coisa muito mais sofisticada para ele não morrer aqui. Ora, esses profissionais estão trabalhando em nome de quem? Do diabo? Não, eles estão salvando vidas. Então eles são servos de Deus nessa segunda dimensão. Mas aí chegou lá na UPA, a coisa é muito grave. Então sobe para a terciária, internado na UTI. Então, o sistema está construído de tal forma em que a população é assistida em todos os níveis. Não há hoje justificativa para um cristão estar doente, a não ser o meu povo perece por falta de conhecimento. Rapaz, sensacional, hein? Sensacional, hein? Sensacional. Tem que conhecer. Olha, tem uma música que, veja, eu cito essa música já eu creio que já quase uma década ou até mais. Eu cito essa música de um cantor, nada contra o cantor, a música viralizou no Brasil, não é? E a música o pessoal canta e chora na igreja, mas eu quero pontuar aqui, Elon, porque é interessante. Essa música que eu vou falar aqui, quem canta é o Eli Soares. E aí a música ele vai subindo o tom e a música diz assim, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo, né? Eu sou humano. Veja, tá errado aqui? Não, não tá. Ele tá pedindo para Jesus ajudar, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Ele tá reconhecendo que é ser humano, né? Eu sou humano, agora começa o problema aqui. O problema da música tá aqui. Eu só sei errar, ele canta. Eu só sei errar. Não, meu irmão, peraí. Como o pastor acabou de perguntar aqui, o doutor falou. Não é assim. Essa música entra na cabeça das pessoas, elas não, eu só sei errar. Não, Deus perdoa, né? Não, Deus não nos fez só pra errar, não. Grave bem isso aqui, ó. Essa música, depois você dá até um corte isso aqui, viu? A música não é toda ruim, mas o trecho da música é preciso ser levado muito a sério. E eu falo isso na igreja há anos que eu falo isso, há muito tempo que eu falo isso. Me ajude a melhorar, ele vai te ajudar, meu irmão. Ele já te ajudou. Olha o que foi dito aqui agora. O sangue de Jesus já foi derramado por você. Sim. Agora, é necessário você fazer a sua parte. E quando o Espírito Santo de Deus está atuando na vida de alguém, ele só sabe errar, não. Ele vai acertar e vai acertar muito. Porque a presença do Senhor é que faz toda a diferença. E isso envolve também o aspecto da saúde física, inquestionavelmente, né? Sim. Veja... há muitos anos eu vivi uma experiência muito curiosa numa igreja
uma senhora chegou para mim e disse assim, como é que você consegue guardar na memória esse monte de verso bíblico que você cita o capítulo, o versículo e cita o texto? Isso. Eu virei para ele e disse, bom, Deus tem dons derramados aos homens. Se a senhora me fizer uma pergunta qualquer aqui agora sobre agricultura, eu lhe garanto que eu não vou saber nem para onde vai. E o povo depende da agricultura para viver. Sem comida não tem. Então, eu não entendo nada disso. Se a senhora me perguntar alguma coisa de como é que faz para um computador funcionar, eu garanto a senhora que eu vou ficar sentado olhando para a senhora e um grilinho vai ficar fazendo cri, 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 porque eu não sei onde vai. Agora veja, como Deus derrama dons, as pessoas vão sendo abençoadas e tem que servi-lo. Mas a senhora acha que não reteve nada da palavra de Deus? Eu não consigo saber. Tá, então vamos fazer uma experiência. E naquela época, as latas de óleo, existiam latas de óleo. E aí ela tinha uma lata de óleo, eu peguei lá um abridor com ela, e disse, eu vou fazer uma experiência, a senhora vai entender o que eu quero dizer. Ela é muito simples, não tinha como explicar isso filosoficamente, teologicamente, que ela não ia alcançar. Então eu peguei aquela lata que estava suja, abri os 2 fundos, deixei a lata com 2 furos, né, abertas nas 2 bocas, enchemos o tanque de água e ela olhando. Aí eu disse, agora a senhora vai pegar esta lata e vai pegar água. A mulher disse para mim, o senhor está tirando onda comigo? Tá vendo que uma lata com 2 buracos não vai pegar água? Mas a senhora vai ver um milagre, que é quem vai realizar esse milagre sou eu, não é nem Deus. É eu que vou fazer um milagre aqui na sua frente. Eu vou mostrar para a senhora que eu tenho o poder de fazer milagre, de pegar água com a lata sem buraco. Ela disse, duvido, 7 vezes. Bora. Aí botou a primeira e começamos a rir e ela achando graça. Na 7ª vez ela meteu e obviamente não tinha água, né? Não tem fundo. Eu não disse que não pegava. A lata tá limpa. Assim, quando você mergulha na palavra de Deus e sai do outro lado, eu não gravei nada. Cada vez que entra e sai do outro lado, sai limpo. Não é possível que uma pessoa 25 anos numa igreja, 10 anos numa igreja, entre num culto e diga, Deus, perdoe meus pecados. Tá desgraçado mesmo o negócio aí. Porque não é possível que depois de 10 anos você não entendeu que o sangue de Cristo te purificou de todo o pecado para valer? Não, mas eu pequei. Ok. Tem uma conversa com o Senhor, fecha-te no teu quarto, confessa isso, pede sua misericórdia e resolve. Não, você faz questão de vir a público 10 anos depois e dizer, olhe Deus, como o senhor é incompetente. É forte, hein? É lógico. O Deus incompetente faz 10 anos que eu não saio dessa igreja e perdoe meus muitos pecados. Mas, pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Quer dizer, não houve cura nenhuma psíquica, não houve transformação mental de nada, e eu continuo do mesmo jeito, miserável, desgraçado. Não, eu não sou miserável, desgraçado, coisa nenhuma. Quando eu tiver, e esses pecados são pontuais, é o quê? 10 anos depois ele não sai do prostíbulo? Continua bebendo cachaça? Não. Então, houve momentos de cura aqui. Sim. Muitos. Então, eu não vou ao público, 5 anos depois de crente, levanto numa reunião de oração para dizer, irmãos, orem por mim, por meus pecados. Fala sério. Oração pelo pecado é absolutamente desnecessária no momento em que eu disse honestamente, Senhor, creio no sacrifício expiatório de sangue de teu filho em meu favor. A minha vida na terra é como disse o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios. Eu tenho dentro de mim o querer fazer o bem, mas o bem que quero, esse não faço. Então eu te peço que olhes que eu sou um miserável pecador e ponha teu espírito em mim. Mas aqui agora, eu estou decretando na minha vida, eu para mim mesmo, que eu creio no sangue de Jesus como sendo suficiente para tudo. Ele me perdoa do pecado, ele me santifica, é com ele que eu vou ser glorificado. Sem Jesus eu não tenho nada. Então nunca olhe para minhas deficiências, Senhor. Olhe para teu filho amado. Porque se tu olhares para mim, eu não tenho o que te oferecer. Agora, estou confessando que teu filho é meu fiador. Confio 100% nesse sacrifício. E daqui para frente, Senhor, me eduque. Use pastores, pessoas da família, amigos, circunstâncias. Feche portas. Não me deixe ser eu. Ponha Cristo em mim. Essa é a oração do homem convertido. Não é a oração do... Estou na miséria do pecado. Fala sério. Isso é Deus incompetente. Porque não é possível que 5 anos depois, orações, cultos, reunião de louvor, glória, aleluia, e eu continuo esse miserável que não sai daí?
Isso, o que o pastor está falando aqui, e pelo menos eu estou entendendo perfeitamente, é a pessoa que está na igreja há muitos anos, que você acabou de pontuar, e não conseguiu em nenhum momento mudar nada. Não é possível? Não é possível, de É fato. claro que Não- mudou. Não é possível. não Ela é só possível. precisa aprender a parar de ficar caçando o problema onde não tem. Pecadores nós somos. Sim, Remidos. sim. Remidos. Isso, essa é a diferença. Exatamente. No momento que eu entendo que isso está acontecendo, e aí chega uma orientação. Deus vai usando, que é isso que está na doutrina dos dons espirituais. Por que é que Deus derrama dons? Uns ele fez apóstolos, outros são profetas, outros são pastores, outros são professores, outros curam, outros falam em línguas. Por que tem essa salada de gente recebendo esse monte de dom? Para a edificação do corpo. Está escrito em Efésios capítulo 4, está escrito em 1 Coríntios 12, edificar o corpo. O que é edificar? Não é salvá-lo, que salvado já foi. Remido já foi. Tirado dos braços de Satanás e trazidos, está lá em Colossenses 3, Deus Pai nos transportou do império das trevas Isso. para o reino de seu Filho de amor. Isso. E se você ler os versos que estão ali ao redor, ele vai dizer, para aperfeiçoamento das pessoas. Então esse aperfeiçoamento, eu costumo usar isso como figura de linguagem, acho que fica bem legal. Eu estou aqui nesse ponto e quero chegar no mar. E no mar eu vou entrar num barco, e chegando nesse barco eu vou navegar para um lugar melhor. Bom, então, é uma figura de linguagem legal de se usar. Só que daqui até chegar nesse barco, eu tenho primeiro um deserto, depois eu tenho uma floresta, depois eu tenho que subir uma montanha, quando chegar no topo da montanha eu vou finalmente ver o barco. É mais ou menos isso. Eu acabo de me converter, sou novo convertido. O que é que eu tenho na minha vida? Um deserto. Não tem nada, só tem problema, confusão, briga de casal. Isso. A minha vida está um inferno. Bom, mas eu acabei de entender que eu recebi um bilhete que me dá direito a entrar lá naquele barco. Esse bilhete é o sangue de Cristo e o seu perdão. Esse bilhete é que me garante entrar lá. Bom, agora eu começo a minha jornada. Eu vou começar a andar para chegar até o barco com o meu bilhete. Está aqui o meu bilhete. Esse bilhete é intransferível e é seguro. Nós chamamos isso teologicamente, você vai encontrar isso em Efésios 1, verso 13, Efésios 4, verso 30. Paulo vai dizer, no dia em que você conheceu o evangelho da salvação, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. No dia que eu criei no evangelho, que é evangelho, o sangue de Cristo, com tudo que está agregado nele. Então, criei de verdade, eu recebi o bilhete. Eu agora sou filho do rei, eu estou no reino de Deus. Eu não sou santo, não sou perfeito, mas aí entrei, o bilhete me foi entregue. Em nenhum momento o Espírito Santo me deixa mais. Eu estou selado nele. Ou eu creio nessa escritura, ou então vira budista, shintoísta, taoísta, confucionista, vai para bagaçar isso daí. Não, eu creio na palavra, então estou selado no Espírito Santo. Não pode haver dúvida. Hebreus 10, verso 38. O meu justo viverá pela fé. Não vai viver a vidinha arrumadinha, perfeitinha, de roupinha branquinha. Não, não, não. Viverá pela fé. E se ele recuar, diz Hebreus 10, 38, minha alma não terá prazer nele. Então é simples. Então eu me converti. Senhor, eu sou frágil, eu me admito, eu não sou poderoso, vou ter muitos erros, eu estou viciado em beber cerveja, ou estou viciado nisso, naquilo outro. Vai um tempo aqui agora de reeducação, de reparos, de mudanças. E durante esse processo, os dons espirituais derramados nos irmãos vão começar a trabalhar a minha vida. Então eu tenho que ser humilde para ouvir o pastor, para ouvir professores, para ouvir a lição bíblica, para perceber as histórias, os testemunhos, e aquilo tudo o Espírito Santo vai trabalhando em mim. Não é o esforço humano, é o Espírito Santo que vai trabalhando. E durante esse processo, dessa jornada, dessa caminhada, eu, de repente, saí do deserto e já entrei na floresta. Nessa figura de linguagem. Agora na floresta tem um monte de árvore, ela está tudo escuro, eu seguro o bilhete. E os amigos que estão indo aqui estão indo também juntos, todo mundo com seus bilhetes. Então eu vou vindo um que é mais experiente, tá? E vai, sai da floresta e começa a subir o morro. Quando eu estou no meio desse morro que eu estou subindo, eu paro um instante e olho para trás. Aí eu vejo um camarada lá embaixo no deserto, começando a jornada dele. Esse camarada lá atrás era eu quando estava começando. Eu não posso agora no meio da montanha, já quase no topo, ó Deus, eu estou perdido, eu não sei mais o meu destino, com bilhete na mão.
Depois passaram um deserto de 5 anos, mais outros 5 dentro de uma floresta, e é um crente que não sabe de onde vem, quem é, para onde vai e por quê. Ah, fala sério. Ou esse ministério pastoral é muito fraco, ou esse camarada é um desonesto. Mentindo 10 anos para si mesmo, de que creu em Jesus e na verdade não creu nunca. É esse o centro do problema da igreja cristã. O centro é este. A desonestidade espiritual ou o despreparo. Rapaz, Elon, tem cada corte aqui, meu amigo. Muito. Não, tu é louco, rapaz. Tem que ser umas 5 horas de podcast. É um negócio aqui fora do comum, fora do comum. Mais uma pergunta aí, mais uma pergunta. Fique à vontade, eu estou em casa. Eu estou em casa. Tá muito bom. Vamos lá, professor, na sua experiência, quais hábitos mais adoecem as pessoas atualmente? 2, especificamente, seriam os mais graves, assim, se eu tivesse que rapidamente dizer algo a alguém. O não beber água, isso é uma calamidade colossal. Por quê? Porque 70% do corpo humano é água, 30% são outras substâncias. E todas as escolas de saúde não dão a menor importância ao beber água. Às vezes alguns colegas ficam até chateados da área de saúde eu dizer isso, mas eu desafio qualquer um. Está desafiado aqui. Abrir no computador, em qualquer lugar que seja, o currículo de uma faculdade de medicina, de fisioterapia, de psicologia, do que for, da área de saúde. E mostrar uma disciplina assim, hidroterapia, água, trabalhar água no metabolismo. Isso é raríssimo. Raríssimo. E 70% do corpo é água. Como é que eu estou querendo tratar uma pessoa, 70% dela é água, mas eu não sei nada sobre água? É meio louco isso, entende? Mas eu sei tudo de medicamentos. Mas uma pastilhinha desse tamanho e 70% do indivíduo é água. Eu quero resolver os problemas dele com a pastilha. Tem que estudar água. Então, água não é um negócio negociável. Ela é prioridade absoluta. E explicar para as pessoas adultas que elas precisam tomar, no mínimo, uma média aí de 12 copos com água ao longo do dia, aí você descobre como isso é realmente difícil. As pessoas não bebem água assim. Bebe aí meio litro de água. Aí eu tenho atendido, ao longo desses 28 anos de carreira, pessoas que tomam 2 litros de Coca-Cola ao dia. Nossa. Já encontrei quantos e quantos. Acho que eu tô do lado de alguém que é assim. 2 litros de Coca-Cola ao dia. Quando você estuda... Estou muito perto disso. Quando você estuda a química da Coca-Cola e como isso interage metabolicamente, você começa a entender por que ela te agride de maneira tão extraordinária. Porque, primeiro, não é uma substância natural. Ela é feita em algum laboratório e ninguém sabe explicar do que é feito aquilo. O que é Coca-Cola? Por exemplo, o que é laranja? Uma fruta que eu tiro de um pé e Deus que criou está ali natural. Faço suco de laranja, suco de Deus. Mas o que é Coca-Cola? O suco do diabo. Eu arranjo uma confusão. O que é um guaraná? É qualquer coisa, mas não é natural aquilo ali. E uma pessoa que usa isso de maneira recorrente e expressiva, aquilo cria tal dependência que ela vira viciada naquilo. E quando você percebe que ficou viciado naquele produto, você acaba de entender que já foi cooptado pelo sistema. O sistema te tornou um escravo dele. Meu Deus. É lógico, porque você está viciado naquilo. Uma coquinha gelada com limão, hein? E o camarada chega a ficar angustiado se ele não sente. É verdade. No tratamento, a gente chama de desmame. Você não corta abruptamente, porque vai ter dor de cabeça, vai ter uma série de sequelas. Então, normalmente, o que sempre acontece? O camarada chega e diz, eu estou tomando 2 litros de Coca-Cola. Eu digo, bom, então nós vamos ter que baixar isso para 600 ml ao dia, já que agora tiramos 1 litro e 400. Eu já considero o caminho da cura, que é o que eu disse há poucos instantes. É o processo da educação. Uhum. Isso não é a salvação. Salvação é outra história. É salvar o meu espírito que está indo para o juízo. É outra coisa. Só que esse espírito não precisa morar numa casa toda atrapalhada. Eu posso melhorar essa minha casa aqui para ficar bem. Então, esse processo de educação, tá aí, eu quero me livrar disso. Como é que eu faço? Bom, o primeiro passo é 3 doses de 200 ml em horários fixos. Com 10 dias, você se habituou àqueles 3 horários. Agora você vai reduzindo a dose. Por exemplo, era uma xícara grande dessa de coca, por hipótese. Você fica 7 dias, xícara cheia. Na segunda semana é só a metade. Na outra é só um pouquinho. E acabou. Você vai descontinuando a enzima química que pede a coca. Que é isso que está no processo do desejo.
São hormônios e enzimas que o corpo vai produzindo para lidar com aquilo. Como ele tem uma reserva enorme de substâncias presentes da coca, você está cheio dela e o metabolismo entende que isso é a ordem que você está determinando e ele tem que trabalhar com essa realidade. Aí eu parei, cortei abruptamente. Aí vai ter um estouro, porque o corpo agora, o que eu faço? Trabalho com isso ou jogo isso para fora? E nessa crise, tem uma crise curativa enorme, dor de cabeça, um monte de problema. Não, eu dou doses menores. O que o metabolismo entende? Que isso está aqui, mas agora estamos trabalhando com menos. E no lugar você põe mais suco de fruta, mais salada, aí você vai construindo a transição. Ora, mas não é isso que o Evangelho ensinou? Eu sou salvo por Jesus aqui agora. E no processo ele vai me educando. Depois de 10 anos, eu enfio a lata e ela está limpa. Eu nem vi que ficou limpa, entendeu? Eu não consigo gravar os versos, minha querida. Você foi tão printada por Jesus que você não sabe dizer capítulo, verso, mas você é o testemunho vivo Glória a Deus. da palavra que te transformou. Esse é o trabalho e a missão da igreja. Tem uma coisa muito importante nisto. Eu sou eminentemente, teologicamente falando, um paulino. Sou muito ligado aos escritos do apóstolo São Paulo e não é por pouca coisa. Sim. Não é que eu despreze Pedro, Tiago, João de maneira nenhuma. Deus me defenda de fazer uma loucura desta. Mas sou muito ligado a Paulo porque eu vejo a linguagem de Paulo no que eu chamo de psicologia papo reto. O apóstolo São Paulo era tão objetivo nas suas coisas, e eu tenho um pouco disso, assim, como eu citei aqui em alguns momentos. Se você não quer mudar de vida, você vai para o inferno. Quer dizer, você não tem vergonha nessa... E Paulo tem essas tiradas meio, assim, abruptas, parecem grosserias. Não, era para impactar mesmo, é para saculejar o indivíduo. Ele fez isso com Pedro em Gálatas, por exemplo. Lá em Gálatas 1, 2, você vai ver que Paulo conta que ele se encontra... Pedro vem da parte de Tiago, chega lá e eles estão reunidos, e aí os gentios que estavam se convertendo estavam... O que são os gentios que estão se convertendo? Gentios, gente, são os brasileiros, são os árabes, são os turcos, são os russos. Não é Israel. Sim. Ali naquela cena, é gente de todo canto aí. E essa galera toda tem seus hábitos nacionais, a sua educação toda maluca e tal. Não tem uma disciplina do reino. E Paulo está com essa gente, misturado com esses pagãos que receberam Jesus na vida. Isso. Mas agora, Paulo vai ter que fazer um trabalho que vai durar ali, sei lá, 10 anos para educar esse monte de gente, que é o trabalho da igreja. Recebe um monte de pagão e agora tem todo um trabalho de ajudar essas pessoas a entenderem o sentido do reino e tal. Chega Pedro, se senta e come com todo mundo, estamos juntos, que maravilha. Aí chegou agora os chefes, né, enviados por Tiago, vindos de Jerusalém. Paulo conta lá, saíram de perto e chega a dizer que até Barnabé seguiu com eles. Sim. Tá lá em Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, a narrativa inteira. E aí Paulo vira na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, vira para Pedro e diz: você se desviou da verdade do evangelho. Leia o texto. Ou seja, você é um hipócrita traidor do reino. Mas, gente, nós estamos falando de Pedro. Não estamos falando do Jean, não. Que eu não sou. Na fila do pão, quem sou eu aí nesse negócio? Nós estamos falando dos cabeças originais. Ora, se eles passaram por crises como estas, crises de relacionamentos, crises de autenticidade, Pedro passa por essa crise diversas vezes, ora, todos nós aqui passaremos também. Mas o que uma pessoa não pode fazer é aviltar o sangue que foi derramado. Em Hebreus, você vai ler isso claramente, está lá no capítulo 10. Como é que uma pessoa nega o sangue eterno que foi derramado? Diz que nesses casos não há onde recorrer, a não ser uma expectativa horrenda do Deus vingativo. Está escrito em Hebreus. Então eu nunca posso abrir minha boca, sendo eu um cristão, já com certos anos de história, e dizer: os meus pecados me destruíram, me perdoe os meus pecados. E Deus sentado em cá. Tu não disse que aceitou o sangue do meu filho há 10 anos? E depois de 10 anos tu te apresenta a mim e diz: não, eu sou aquela mesma desgraça do início? Quer dizer que toda a obra que eu mandei o Espírito Santo fazer contigo, os anjos que eu mandei para te assistir, um monte de pastor que eu mandei, todas essas lições que tu estudou, isso não vale de nada, isso não foi nada, e tu és, na verdade,
um homem que vive num cabaré, que vive bebendo cachaça, vive na desgraça. Isso não tem coerência. O cristão precisa ter a maturidade, parar dessas coisas que são leitinho básico e começar a encarar a sua própria realidade de maneira mais solene, mais profunda. E aí onde eu digo que nós temos um grande problema da igreja cristã, porque não avança para essa segunda etapa e fica nesse eterno evangelismo Billy Graham de captação. Não sai dali. Não pode. Tem que dar um segundo passo. E aí o grande projeto que eu tenho proposto aos pastores é de que eles, como iniciativa, porque tudo isso também é um processo educativo. Aqui eu estou num podcast, num encontro com vocês, tentando criar num painel rápido, na minha fala, toda essa visão que é muito ampla, que a gente levaria uma semana estudando todas as nuances, encaixes, cuidados aqui e ali, isso é normal. Mas o que os pastores podem fazer imediatamente para mudar a realidade de sua igreja? Agora, já. Crie o departamento de saúde e temperança. Chama hoje, liga para seus irmãos da direção da igreja, vamos fazer uma reunião. Nós assistimos aí um homem que é professor, pastor, que fala sobre saúde e tal, e a ideia dele é perfeita. E essa ideia é o quê? Departamento de Saúde e Temperança da igreja. É o primeiro passo. O departamento é formado por quem? Pelos membros da igreja, gente, que são da área da saúde. Você não tem nem que inventar nada. Não vai você, pastor, querer ser o líder disso, que se você não tem formação na área da saúde, você não entende nada. Sim. Mas você tem na igreja uma enfermeira, tem lá um psicólogo, tem um dentista. Como é que você não pega os dons de Deus? Isso. Chame esse pessoal, reúne, olha, irmãos, o governo federal tem projetos nacionais que eu quero implantar no primeiro ano aqui na igreja. Então, nós temos o mês do câncer de próstata. Nós temos o mês do câncer de mama. Nós temos o mês que combate o suicídio, que é em setembro. Uhum. Eu quero isso nessa igreja. Quem vai liderar isso? Vocês da saúde, que entendem disso aí, que vocês estão habituados a essa linguagem e tal. E os materiais? A igreja não tem material nenhum. É só o pastor sair da igreja, vai até a Secretaria de Saúde do município aqui, no caso de Caruaru, chega lá e diz, eu quero implantar na minha igreja todos os programas. Porque eu tenho lá enfermeiro, tenho dentista, tá? O governo te entrega folheto, panfleto, vídeo, material, livro, apostila. Quer dizer, você cria um departamento que, num primeiro instante, já vai mudar a consciência coletiva. Estabelece um culto fixo toda semana para falar de saúde, qualidade de vida. Porque não adianta nada. Vou falando de Jesus que salva, Jesus cura. E o povo gordo, o povo com diabetes, o povo com câncer. Que Jesus que cura esse? Não estou vendo cura de nada aqui. E fica essa ilusão, porque vira uma ilusão. Eu estou dizendo que cura, mas o povo está doente. Mas está doente porque nós não estamos usando a ferramenta que já foi determinada em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, dos dons. Então eu tenho aqui um enfermeiro, eu tenho aqui um dentista, eu tenho um médico. E esse pessoal está aí ouvindo sermão. E não está sendo aproveitado. Então tem que chamar eles, olha, vocês têm dom de Deus, vocês têm ministério de Deus na área dos dons de cura. Vocês se reúnem aí, vê como que vocês podem compor para a gente começar a orientar a igreja. Aí vem o segundo grau disto. Onde é que está o segundo grau? É que você, nesse departamento, dá um tempo de amadurecer bem e abre para o bairro. Opa, aí já começou a virar evangelismo. Isso. Agora já mudamos de figura. Você começa a ensinar o bairro que o corpo é santuário do Espírito de Deus e que nós temos aqui na congregação um serviço um dia por semana, um sábado de manhã, em que eu acho curioso, mas assim, vamos fazer um movimento na praça e lá vamos ter uma tenda, tem o dentista. Não, isso tem que ser permanente. Isso é departamento permanente. Todo sábado de manhã, o bairro vem para ouvir coisas sobre saúde, verificação de pressão e os programas que o governo federal dá para todo mundo usar. A legislação não só permite, como estimula que seja feito. Espera-se, entre aspas, que o terceiro setor, que eu estou encaixando a igreja aqui a igreja não é terceiro setor, coisa nenhuma, a igreja é a embaixada do reino do universo todo. Mas numa linguagem humana, a igreja, como terceiro setor, pode perfeitamente agregar esses valores. Aí a igreja no bairro não é a igreja, ela é a agente de transformação da saúde da comunidade. E o evangelho vai acabar escorregando, entende? Vai acabar chegando nessas pessoas, naturalmente. Quer dizer, uma igreja que tem um serviço comunitário deste, excelente. Não é igreja de pregação, é igreja de realização. A pregação está embutida.
Onde é que eu encontro fundamento para um negócio desse, biblicamente falando? Porque eu sei que há uma resistência de muitos que acham, não, tem que ser tudo cura milagrosa. Na lista dos dons, os dons de milagre são um dos dons. Se você lê 1 Coríntios, dons de cura, dons de milagres, são separados. Então, pode haver milagre, claro. Quem sou eu para querer botar moral no Espírito Santo? O Espírito Santo quer operar um milagre aqui, ele opera e acabou-se. Mas, quando eu leio que ele derrama dons de curas, está sempre no plural, eu estou entendendo que ele está falando de psicólogos, de enfermeiros, de médicos, de fisioterapeutas, esse pessoal nutricionistas. Todo. Estão aí, para servir a todo mundo. Ora, quando eu entendi isto, então, como pastor, eu mudo a consciência coletiva. Sim. Porque a própria igreja, nós temos um departamento de saúde e temperança, toda semana, uma terça-feira, uma quarta-feira, não sei, um dia, cada um monte seu planejamento, nós temos, ou sábado de manhã, nós temos um encontro sobre saúde. O que é que eu vou ouvir lá? Então, vocês vão descobrir, meus caros amigos, pastores, dirigentes de igreja, a quantidade de gente doente que tu tem dentro da igreja não é brincadeira. Ó, eu lanço, inclusive, um desafio fácil de se fazer. Você arranjou a folha de ofício, uma fichinha, faça um monte dessas fichinhas onde os irmãos não colocarão o nome. Beleza? Para não marcar ninguém. Irmão, eu quero fazer aqui uma pesquisa antes de começar o culto de hoje. Está marcado para começar o culto hoje, 7h30. Não vai ter louvor, não vai ter nada antes. Primeiro, todo mundo quieto, preste atenção. Estou entregando essa ficha, quero que todo mundo preencha. 3 perguntas simples. Você tem alguma doença que lhe afeta? Irmãos, alguém aqui, se você for diabético, se você tem hipertensão, o que for, escreva, mas não ponha seu nome. Eu não quero saber o seu nome hoje, não quero. Só quero saber se tem. Escreva o nome da sua doença. Na sua família, tem pessoas assim? A segunda pergunta. E 3, como você faz para lidar com isto? Não tem culto, enquanto eu não ver esse relatório. Junta esse negócio todo, faz depois o culto, tudo certo, depois vai para o seu canto, monta isso e faça a contagem. Aí você descobriu do que a sua igreja é feita. De um mar de doente. Entenderam agora? Ninguém está fazendo esse controle, entre aspas, de qualidade de vida, fecha aspas, da sua própria congregação. Quer dizer, eu estou cheio de ovelhas doentes, e que tipo de pastor sou eu que tem as ovelhas tudo doentes? O pastor tinha as ovelhas saudáveis. Se reporta para a figura de linguagem bíblica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que tem aqui a gente doente, está faltando tudo. Está entendendo? Então, essa consciência, que é o que a medicina natural que eu pratico, baseada na palavra de Deus, ela vem para discutir estilo de vida. E quando eu estou com o meu sangue limpo, o corpo saudável, aí a cabeça está aberta. Porque o cérebro, o encéfalo, ele é alimentado por o sangue. E esse sangue sendo mais saudável, eu consigo pensar bem, aí eu consigo ter criatividade, eu consigo ver as coisas sob uma luz melhor. Mas se eu estou intoxicado, como um bêbado, por exemplo, um exemplo radical, um bêbado, ele não consegue pensar direito, ele não sabe o que ele está falando. As pessoas estão intoxicadas com leite e com açúcar. Se você pegar leite, misturar com açúcar e botar no corpo ele vira ácido etílico, ele vai virar álcool. Então, você vai numa escola, as crianças estão tomando leite com açúcar, com Nescau, com chocolate, um negócio desse, toca o sinal e aquele monte de bêbadozinho pequenininho, tudo doido. Por que eles estão daquele jeito? Porque tá tudo fermentado, tudo papocado. Tá entendendo? Tudo intoxicado os bichinhos. Mas como é que uma mãe vai resolver isso se ela nunca estudou nada sobre isso, a coitada? Ela vai para a educação pública, ninguém ensina nada. Ela vai na igreja, ninguém sabe. Então, nosso trabalho é trazer essa consciência, que é do pessoal de saúde. Mas aí, muitas vezes, eu sou membro de uma igreja, eu sou da área de saúde. Como é que eu chego para o meu pastor e digo assim, ó, eu quero ensinar saúde aqui dentro? Fica um negócio, parece que meio antiético. Eu estou querendo dizer para o pastor o que ele tem que fazer, não deixa de fazer. Então, uma das minhas tarefas é apresentar a teologia da saúde como ferramenta de recuperação das casas que precisam ser restauradas, que são casas do Senhor, não é minha. E o Senhor me disse, olha, arrume essas casas aí que tá tudo bagunçada, e eu tô mandando meu espírito morar, mas tá tudo vazando aí. Rapaz, foi bom demais. Sim, o sistema de encanamento tá arrebentado, o camarada tem os rins estourados, tá tudo arrebentado, no rede de esgoto travou, o camarada com prisão de ventre. Então, pessoas da igreja, meu amigo,
o sujeito não consegue defecar 3 dias, 4 dias, mas ele come 3 a 4 vezes por dia. Então, o que é que acontece? O óbvio. Ele só põe para dentro, mas não sai. Então, ele está todo intoxicado com fezes retidas no corpo, no abdômen. O intestino humano ele tem 5 vezes a altura de uma pessoa, contando do final do estômago, onde começa o duodeno, até o ânus. Então, nós temos um homem de 1,70 m, 9 metros de intestino. Isso é fisiologia básica, é o que é o corpo. E ele não é tubos de conexões da tigre, ele é maleável, então ele se dilatará ao ponto de ficar como nós vemos nas ruas. Pessoas com aquela barriga enorme, o que é aquilo? O intestino dilatado com muitas fezes retidas. Essas fezes vão encostar na parede do intestino. A parede do intestino ela é formada por pequenos, eu vou chamar de gominhos, pequenos gominhos do tamanho de uma ponta de caneta. São milhões deles, chamados vilosidades. Essas vilosidades possuem furinhos nelas, chamadas microvilosidades. É nessas microvilosidades por onde entra cálcio, sódio, vitamina A, vitamina B, os nutrientes. O corpo se nutre no intestino, nesse lugar chamado microvilosidade. Aí essa área toda do intestino tampada com um monte de cocô velho seco parado aqui em cima. Então ele está chupando acidez o tempo inteiro. Papoca espinha, papoca nódulo, câncer. De onde vem isso? Do intestino intoxicado. Entender fisiologicamente o mecanismo é entender como é que eu tiro meu corpo dessa doença. Mas isso, para ser explicado, está entendendo, demanda a autorização dos ministros, dos pastores, das pessoas que têm o comando, para se poder ensinar, explicar para as pessoas. Então, eu faço um trabalho cujo propósito é esse. Formação de terapeutas. Esse é o principal trabalho que eu faço. Terapeutas cristãos, ou com a visão cristã, não que eu proíba quem não seja cristão, quem quiser vir fazer o curso, fica à vontade. Mas prioritariamente cristãos, por quê? Porque 87% do povo brasileiro se declara cristão. Então eu estou aberto à família cristã. Em cada 100 alunos, 87 são cristãos. Eu não vou vir com uma filosofia hindu, budista, shintoísta, que não tem lógica. Eu estou numa sociedade cristã e sou cristão. Então vamos aqui nessa nossa linha. Os outros que são minoria se adaptem. E nessa adaptação, nós temos trabalhos e projetos acontecendo incríveis. Eu cito 2, a guisa de fácil verificação de quem estiver me assistindo. Você entra no YouTube e digita assim, Instituto do Alimento Vivo. O nome é fácil, Instituto do Alimento Vivo. É de uma ex-aluna minha, chama-se Fátima Alves. Fátima Alves é aqui, uma dona de casa, uma mulher simples, dona de casa, que morria de dor de cabeça. Era caixas de comprimido tomando para enfrentar a dor de cabeça. Eu morava nessa época em Fortaleza, foram 7 anos da minha carreira com a clínica no Shopping Avenida, ali em Fortaleza, e eu sempre faço o que estou fazendo nesse podcast, palestras, encontros, sempre contando de que é possível ter uma saúde melhor. E eu fiz uma palestra aberta ao público, ela veio assistir a palestra. Na palestra eu expliquei como se livrar da dor de cabeça usando métodos naturais. E as 2 prioridades eram regularização do intestino e melhorar a hidratação. Então, eu expliquei o que? Olha, eu não tenho tempo aqui, nesse auditório, para tratar de cada um, de falar de cada caso isoladamente, como se fosse uma consulta. Então, o que eu posso dar a vocês é uma noção geral do que você pode fazer para melhorar o seu intestino, que é o que eu vou dizer aqui agora. Todos os dias, quando você for comer, coloque 2 colheres de sopa de gergelim cru, que vende aí a R$ 1,99 nas feiras. É um negócio barato. Você, tanto faz se o gergelim for branco, preto ou begezinho. Se tiver os 3, compra os 3, mistura tudo, põe num pote. Vou almoçar. O que é que você vai almoçar? Eu não vou aqui falar de alimentação, porque o tempo não nos permite. Mas, seja o que for que você for almoçar, você pega 2 colheres de gergelim cru e joga em cima da comida. Mas não estou em casa, estou na rua, arranja aqueles saquinhos de sacolé, acho que é assim que chama. Bota o gergelim, amarra, põe na roupa, leva, vai almoçar na rua, bota o gergelim. Seu intestino vai começar a funcionar. Por que vai funcionar? Quando você põe o gergelim na boca, você não consegue mastigá-lo, porque é um monte de sementinha, como farinha. A sementinha vai entrar inteira, vai passar pelo estômago, que ele não consegue fazer a digestão, porque a casquinha do gergelim ela é feita de celulose, e o suco gástrico não quebra a celulose, ela não consegue atravessar. Essa sementinha vai chegar no intestino, vai grudar nas fezes que estão paradas.
a temperatura de 40 a 42 graus, que é febre, o intestino é quente, vai estourar o gergelim. O azeite solta direto. Amolece tudo. Como é uma casquinha, ele toca na parede do intestino e estimula o movimento peristáltico. Então, vem à vontade e você vê sair meio quilo de cocô de uma vez. Meu Deus, como foi isto? Como isso estava em mim e eu não sabia? E o gergelim é mecânico. Então não é um milagre, não é uma coisa... É o gergelim, ele funciona, ele estimula o intestino. Essa mulher foi para casa e começou a fazer. A outra coisa foi água. Olha, você tem que ter horário para comer e horário para beber água. A regra é muito simples. Você tem que beber água até meia hora antes de comer e 2 horas depois de comer. Porque a água é alcalina e o suco gástrico é ácido. Se eu comi o alimento e eu botei água em cima, a água vai diluir o suco gástrico, a digestão fica lenta. Então eu não posso beber água misturada com a comida. Senão eu vou tornar a digestão mais lenta. É por isso que muita gente acaba de almoçar, 2 horas e meia depois está porque encheu de água, aí o corpo ainda está tentando criar o ácido para poder diluir o que tem que ser derretido para deixar de ser quimo e virar quilo, que é o nome técnico que se dá. Para ele viajar os metros e ser absorvido, nutriente. Gente, isso é fisiologia. Não tem como. Todo mundo da Terra, o céu humano, está passando por isso. Nesse mecanismo, então eu expliquei. Se você toma o seu de jejum, o seu café da manhã, 7 horas da manhã, por hipótese, você vai beber água 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. O almoço é 12:30. 3 horas, água de novo, 4, 5, 6. Ah, é muita água. Mas você não bebeu nunca, agora está achando muita água. Põe o celular para despertar no horário. Então, o celular está aí. Serve para quê? Só para ficar no TikTok, no Instagram? Não. Bota ele para trabalhar para você. Deu 9 horas. Tá escrito. Água. Pega o copo e bebe. 10 horas. Água. Até isso virar hábito. Os resultados que a gente tem são absurdamente assombrosos, assim, de gente com o pé todo podre do diabetes, ele muda a configuração e fica outra coisa. A Fátima Alves viu essas histórias, viu testemunhos, viu... Rapaz, eu tenho que melhorar a minha alimentação mesmo, tá uma bagunça, eu não bebo água mesmo, eu vou seguir a terapia desse doido, porque parece doideira. Eu resolvi o meu intestino com gergelim, a sementinha, e bebendo água, resolveu. O testemunho dela que eu tenho lá no meu canal, nas minhas redes sociais e tal, ela dizendo, gente, o método é tão simples que eu achava assim, não é possível. A dor de cabeça sumiu, eu entrei para o curso, fiz o curso todo, me formei em 2010. Hoje, Fátima foi embora do Brasil, mora em Portugal, tem estruturas em Amsterdã, uma dona de casa. Agora é empresária internacional, da área de medicina natural. Ela realiza 2 vezes ao ano um seminário, um encontro sobre alimento vivo, que é um alimento totalmente natural, o mais cru possível. Se tornou referência mundial no assunto. É um dos meus 1.200 ex-alunos. Quer dizer, não é só uma medicina, eu inseri ela no mercado de trabalho, está aí com seus 60, 70 mil seguidores, selecionados, porque são terapeutas do mundo inteiro, acompanhando o sistema. Eu estou trazendo isso para a gloriosa Caruaru. A minha ideia é que a gente tenha isto aqui. Doutor, vou trazer aqui outra vez para você falar muito mais. Aqui, aí, né? Vou levar o senhor na igreja também, lá. Estou à sua disposição. Na nossa comunidade de fé. E agradecer a você. Olha, irmão, eu realmente fiquei impactado. Realmente a hora voou hoje aqui. Foi. Mas foi muito, muito, muito bom ter você aqui. Muito obrigado. O carinho da sua audiência. Compartilhe com mais uma pessoa, com mais alguém. Obrigado aos meus patrocinadores, aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando. E se você quiser se tornar um patrocinador, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui pronto para receber você. E mais uma vez, obrigado a todos. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe. Estamos aqui para servir. É isso aí. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.